Pessoal, vou gravar hoje um conteúdo sem enrolação, ok? Orações coordenadas e orações subordinadas, né? Hoje eu vou começar com as orações coordenadas, mas para você saber o que é oração coordenada, primeiro você tem que identificar o que é uma oração. Oração é todo enunciado que ele é desenvolvido em torno de um verbo. E quando não tem verbo, aí é considerado frase. Então, vou colocar aqui 2 exemplos. Tudo bem? Aqui nós temos verbo ou não? Não. Então, isso aqui é uma frase. Agora, vamos elaborar aí uma frase com verbo. Hoje fui ao shopping. Aqui nós temos o verbo ir, verbo fui, que é do verbo ir. Então, essa já é uma oração e não somente uma frase. Por quê? Porque tem verbo. Então, se tem verbo, é considerado oração. Ok? Entendido isso? Frase sem verbo, somente frase. Frase com verbo é uma oração. Então, o que nós queremos entender aqui? Orações coordenadas. Se são orações coordenadas, orações tem que ter um verbo só? Não, a palavra já diz. Orações. Vou apagar aqui. Meu apagador não está muito bom não, né, gente? Mais uma vez. Então, vamos lá. Orações coordenadas. Então, vamos colocar o título aí para vocês não se perderem. Orações coordenadas. Então, tem que ter 2 orações. Então, vamos dizer aí uma frase. João não veio ao colégio. Temos verbo nessa oração? Sim. Qual que é? Veio, do verbo vir, tá? Mas aqui nós temos somente uma oração. Então, não temos ainda aí 2 orações. Mas eu quero fazer uma explicação. Por que o João não veio ao colégio? O João não veio ao colégio porque está doente. Ok? Aqui nós temos o segundo verbo, que é o verbo estar. Então, aqui nós temos orações coordenadas. E por que, então? Qual a diferença de uma oração coordenada e uma oração subordinada? Na coordenada, uma oração não depende da outra para ter sentido completo. Se nós separarmos aqui as 2 orações, se eu dissesse só, João não veio ao colégio, ela tem sentido completo. Eu não precisaria explicar. Então, mas eu quis acrescentar. Então, aqui nós temos orações coordenadas, que uma não depende da outra para ter sentido. Ok, gente? Diferente de uma subordinada. Por exemplo, se eu disser, João disse. Tem sentido completo isso daqui? Se eu entrar numa sala de aula e disser, pessoal, o João disse, todo mundo vai me perguntar, disse o quê, professora? Então, eu tenho que completar o sentido. Nesse caso, de completar esse sentido, tá vendo que depende de uma segunda oração para essa ter sentido? Aqui tem verbo dizer, né? Mas ele não tem sentido completo. Então, João disse
que não virá ao colégio. Vou colocar aqui, tá? Ao colégio. Ok? Então, aqui nós temos a conjunção que, aqui uma oração, aqui outra. Então, aqui nesse caso é uma oração coordenada e nesse caso aqui ela é subordinada, porque uma depende da outra para ter sentido, ok? Então, aqui, orações subordinadas. Deu para entender a diferença de uma e de outra? Espero que sim. Caso você queira mais exemplos, tirar mais as suas dúvidas, ou qual é o conteúdo que você tem dúvida, que você gostaria de aprender, comente aí embaixo. Ok, gente? Tchau e até a próxima.